Vou utilizar o microfone, porque hoje eu estou meio afônico por causa do tempo, né? Esse clima de Curitiba não é muito favorável a professores, principalmente. Vocês estão em casa? Só para... Ah, tá certinho. Então, o clima de Curitiba não é muito favorável ao professor, né? Porque nós sempre utilizamos a voz. E a voz às vezes falha, mas tudo vai dar certo. Fui convidado então pelas professoras de língua portuguesa para falar um pouquinho sobre o livro que vocês estão lendo, né? Volto a anoitecer. Eu li esse livro, adorei, gostei muito, aliás, porque, em tese, quando você lê esse livro, você entende primeiramente que são dois jovens que estão perdidos né? Estão na floresta e têm que sobreviver na floresta durante alguns meses. Se você olhar bem lá, eles chegam no início do verão, no verão europeu, lá mais ou menos lá pelo mês de junho, julho, e eles acabam sendo encontrados, resgatados lá no mês de dezembro, no comecinho do inverno. Então você imagine meses ali na floresta, desconhecido, totalmente desconhecido, um ambiente desconhecido, e eles só se valem daquele conhecimento que eles têm prévio, né? Um deles sempre já saía com os pais, então ele tem conhecimento de como construir coisas, o outro mais conhecimento formal da escola. Mas então, ali você tem essa história muito boa, né, do resgate. Só que existe um pano de fundo desse livro. E é esse pano de fundo que eu me propus hoje, então, de conversar com vocês, entender, então, um pouquinho por que aqueles meninos estão lá. Não é uma coisa normal as mães deixar os filhos numa floresta sem ter perspectiva de resgatá-los, como a gente viu ali. Ela falou, eu volto depois, volto ao anoitecer. E você vê que anoitecer vai demorar, porque realmente elas não conseguiram ir buscar os filhos. E nós vamos ver então hoje por quê. Na verdade, o autor desse livro, o Aaron Apfel, um romeno, hoje a Romênia não existe mais, ela hoje é anexada à Ucrânia, mas na época que ele viveu, era a Romênia. E a Romênia, no período que ele está narrando no livro, ela estava então sob a ocupação da Alemanha nazista. Muitos aqui já ouviram falar então do nazismo, né? Adolf Hitler e seus comparsas, né? Um dos partidos políticos mais assassinos que nós já tivemos na face da Terra, ok? Então hoje nós vamos então falar sobre esse pano de fundo. Eu não vou tratar então da filosofia do livro, eu não vou tratar sobre a parte mais da amizade deles, da forma que eles sobreviveram, mas eu vou falar então do pano de fundo. Entender por que aqueles meninos estão ali, e o que poderia então acontecer se eles saíssem daquela floresta de medo, vamos voltar para casa. Na verdade, nós vamos ver que nem casa mais eles possuíam, ok? Então vamos começar ali. Eu peguei emprestado do professor Odair essa engenhoca. Na minha época, a época de mimeógrafo, eu sou da época de máquina da datilografia. Aí ele vazou. Para você ver que eu sou bastante idoso. Não aparenta ser idoso, né? Eu sou bem jovem, aparentemente, né? Se alguém disser que não, já vai levar um puxão de orelha. Sou bastante jovem, mas eu sou da época de máquina de escrever. Então essas engenhocas aqui é uma maravilha para mim. Então vamos lá. Muito bem. Então, para nós entendermos o contexto do livro, no livro ele começa já indo para a floresta, ele vai ficar a floresta o tempo todo, mas eu gostaria de mostrar o que estava acontecendo no mundo, ou seja, na Europa, na Romênia, enquanto a história acontece. Bom, como nós falamos, está bem no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acontece 1º de setembro, agora fez 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista invade a Polônia. Primeiro país invadido, outros ele havia anexado, mas a Polônia então foi o primeiro país invadido pela Alemanha nazista. 1º de setembro de 1939 até 5 de maio de 1945 na Europa. A Europa acabou primeiro. Lá em 8 de agosto de 45 no Pacífico, após a detonação da bomba atômica na cidade de Hiroshima,
e depois na cidade de Nagasaki, no Japão. Estados Unidos e Japão estavam em guerra no Pacífico, então a guerra acaba em 1945. Segundo detalhe, Romênia. A Romênia está ali, eu estou sem o laserzinho, mas a Romênia é bem fácil de ver, parece muito com o mapa do Paraná. Ele está ali a Romênia. Hoje não existe mais a Romênia, está incluído então, anexado ali a Ucrânia, é o mesmo país, hoje é então Ucrânia. Na época do livro, do Apfel, ele vivia então na Romênia, ele era um romeno. E a Romênia, como diferente de outros países, ela não foi invadida pela Alemanha nazista, os romenos, o ditador romeno da época, então se aliou à Alemanha nazista. Eu sei que alguns vão estar falando, meu Deus, será que vão se aliar ao capeta? Sim, muita gente se aliou ao capeta. O capeta em questão é o homem do bigodinho, que todo mundo conhece o homem do bigodinho. Isso mesmo, só. Então, Romênia era o país, então, do contexto aí. Então, eles estavam, então, aliados ali à Alemanha nazista. E eles ficaram aliados do ano de 1940 até o 1944, quando o Exército Vermelho da União Soviética libera os romenos, tá? Aquele claro que nem eram todos que apoiavam, a grande maioria não apoiava, mas é claro, como você estava no governo, o governo que apoiava. A liberação acontece a partir de agosto de 1944 e no livro os meninos foram encontrados já lá no mês de dezembro, possivelmente, já neve, frio, como a gente viu no livro, mais ou menos lá no ano de dezembro de 1944. A guerra acaba alguns meses depois, ok? Então esse é o contexto do livro, o que estava acontecendo no mundo enquanto os meninos estavam ali dentro, no interior daquela floresta que nós vimos ali. Muito bem. Bom, então o que nós vimos no livro, o que nós percebemos no livro, que talvez algumas palavras que nós não reconhecemos. Claro que aquele aluno, ele estava além, né? Ele foi lá, procurou no dicionário, procurou na internet, dicionário é da minha época, tá? Procurou na internet, né? No famoso Google, e lá encontrou talvez as palavras mais difíceis. Então hoje eu gostaria então de mostrar para vocês aquelas palavras, cada uma delas, que aparece no livro, e ali esclarecer um pouquinho o que significa determinadas coisas, ok? Bom, então as palavras que nós vimos no livro e que nós vamos conhecer um pouquinho mais: judeu ou judaísmo, antissemita ou antissemitismo, né? Nazismo, gueto, holocausto e campo de concentração. Então são essas palavras que aparecem lá em alguns parágrafos do livro e que nós vamos então hoje conhecer um pouquinho mais. Bom, vamos lá então. Vamos começar. Bom, eu vou pedir então, quando aparecer algumas páginas do livro que eu coloquei ali, eu gostaria que alguém me ajudasse na leitura, tá? Então vamos começar aqui, depois a gente vai vendo aos pouquinhos. Então ele vai ler ali, e a palavra judeu, por exemplo, aonde aparece no livro, e aí nós vamos esclarecendo cada situação, tá bom? Como é que tá o nome? Dante, por favor. Vamos lá. Ó, atenção, pessoal, presta bem atenção, que é o momento que vocês já viram no livro. Vamos lá. Somos judeus, disse Ada, como se fosse uma coisa ruim. Eu não consigo ler muito. Mas tá bom, deixa eu falar. Somos judeus, disse Ada, como se fosse uma coisa óbvia. E nós temos judeus para de ser castigados, Thomas não desistiu da questão. Somos diferentes das outras pessoas, admirou Thomas. Pelo visto, sim. Não vejo qualquer diferença entre judeus e não-judeus, insistiu Thomas. A paciência de Ada não estava acabando e ele disse: os judeus desde sempre têm sofrido. Por quê? Isso é um mistério, disse Ada, surpreendendo Thomas. Tem de haver motivo, disse Thomas, com o tom de seu pai ou professor. Muito bem. Então, o primeiro termo, talvez mais diferente ali que aparece no livro, então ali na página 45, existe um questionamento dos dois estão conversando na floresta, e o questionamento: tá, nós somos judeus, né? Então, o termo judeu, vamos entender então, primeiramente, o que significa esta ideia. Bom, judeu é todo aquele seguidor da religião judaica. Religião judaica é a primeira religião monoteísta da história.
Vocês já estudaram o que é o monoteísmo. O monoteísmo é aquele que segue somente um Deus. Muito bom, professora Daí. Somente um Deus. E eles são os primeiros, né, monoteístas da história. Por acreditar então em um único Deus, na antiguidade os judeus eram perseguidos. Porque na época a ideia de religião era o politeísmo. Acreditavam em vários deuses. Os egípcios, por exemplo, tinham o deus besouro, por exemplo, né? Deus chacal, meu cachorrinho se chama Anubis, porque ele parece o Anubis mesmo, o professor dele já viu. Ele tem uma orelha que parece mais um cruzamento de cachorro com coelho. Porque a orelha dele é grande e se ele fica paradinho olhando para ele, parece muito o Anubis. Eu tenho uma gata também, que é a Bastete, também é uma deusa egípcia, a deusa da fertilidade. Então, na antiguidade, acreditavam-se em vários deuses, menos os judeus. E por que eles são tão importantes para a religião cristã? Porque foram eles, então, que escreveram a Torá, que é o livro sagrado deles, e no livro da Torá contém os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós conhecemos, então, na cristandade. Então, israelita, hebreu, é qualquer pessoa da religião judaica. Então, como eu coloquei ali, primeiro povo monoteísta. Deixa eu fechar minha perna. Aí. Muito bom. Então, judeu hoje, o povo de Israel, né, tem um território que está ali, ao próximo da Jordânia, próximo do Egito. Esta, então, é a região que os judeus, então, conseguiram após a Segunda Guerra Mundial. A ONU, então, colocou eles nesta região ali, né? Jerusalém é a cidade principal, que nós já ouvimos falar na cidade de Jerusalém. Então, esse é o judeu. Se eu perguntar para vocês, alguma coisa diferente? Não. Não. É uma pessoa que acredita numa outra religião, como os árabes, por exemplo, né? Como os hindus, por exemplo, acreditam em outra religião. Não tem nada de diferente. Nós vemos uma imagem anterior, com aquelas pessoas ali rezando, lendo o seu livro. Alguma diferença na aparência física dele? Eles têm lá 5 olhos, eles têm 4 orelhas, 2 cabeças? Não. São seres humanos como outro qualquer. Entretanto, no decorrer da história, os judeus sempre foram perseguidos como seres diferentes de outros no planeta. Então, apesar de nós olharmos tudo tranquilo e olharmos vermos tudo normal, no passado, então, foram considerados diferentes. E tanto perseguição que havia contra os judeus, surge então um termo chamado de antissemitismo. Semita é a raça judaica. É a mesma coisa que nós falarmos, então, a América dos latinos. Nós brasileiros somos latinos? Somos latinos. O judeu é semita. Então, antissemita significa o quê? Anti-judeu. Desde a antiguidade, os judeus foram perseguidos. Então, o antissemita, o antissemitismo, obrigado, o antissemitismo é o ódio contra judeus, relacionados à sua cultura, à sua religião, e principalmente a sua forma de vida econômica. Os judeus, como todos os árabes, são ótimos comerciantes. E ganham dinheiro, não vou dizer facilmente, mas eles sabem como ganhar dinheiro. E muitas vezes pessoas começam a ter inveja dessa lucratividade que os judeus têm. Começam a ter uma dor muito forte nessa área aqui, ó. Sabe dor de cotovelo? Muita gente começa a ter inveja dos judeus. E começam então a dizer que os judeus são culpados de tudo o que está acontecendo. Então ali, ó, você vê que o antissemita é aquele então que considera o judeu apátrida. Puxa, que palavrão. Apátrida é aquele que não tem pátria. Então os judeus, por exemplo, que entram num país, tem família, tem comércio, muitas vezes eles não têm direitos políticos e nem direitos como cidadão. Isso no passado. Então, ele era também apátrida. Vamos lá. E por que é esse motivo do ódio? Se você perguntar para um antissemita, por que você odeia judeu? Ele vai dizer o seguinte, porque
o judeu matou Jesus Cristo. Se você lembrar bem, quando a gente tem lá a Páscoa, que tem aquelas encenações da paixão de Cristo, e aí aparece lá o Pôncio Pilatos, né? Tem o Barrabás de um lado e Jesus do outro. E aí Barrabás, geralmente o Pilatos fala, né? Quem vocês querem que eu liberte? Aí todo mundo grita, Barrabás. Quem eram aquelas pessoas que estavam ali? Judeus. Que era a população. Jesus Cristo era judeu. Então eles estavam ali na população. E aí na Idade Média, as pessoas então erroneamente diziam, quem matou Jesus foram os judeus. Os romanos não, né? Os romanos não pregaram Jesus na cruz, não castigaram com chicote, com um chicote de 3 pontas, nada aconteceu. Foram todos os judeus. Claro, e por que isso acontecia? Porque os judeus acreditavam em outra religião. E os cristãos então precisavam ter a culpa de alguém. Eu preciso culpar alguém. Então eu vou culpar o judeu. Né? Muito bem. Outro motivo. Epidemia. Qualquer epidemia de doença, a culpa era do judeu. Como as pessoas não conseguiam na Idade Média, vocês vão estudar a Idade Média no finalzinho do adoro a Idade Média. A Idade Média é maravilhoso. Cavaleiro, princesa, tudo desdentado, mas era bonito. Na Idade Média, muitas doenças aconteciam. E como as pessoas não conseguiam explicar de forma científica as doenças, eles então falavam, o culpado... O culpado das doenças é o judeu. Não tem nada a ver, não tem nenhuma base científica para isso. Mas eles precisavam culpar alguém, sempre o judeu. Crise econômica. Acontecia uma crise econômica na Europa, o culpado era o judeu. Acontecia o enriquecimento ilícito. Eles enriquecem de forma ilícita. Eles roubam, eles enganam. É difícil aí. Na Idade Média, qualquer gripe matava. Porque, é assim, um corte no dedo matava porque as pessoas não tinham remédios como nós temos hoje. Então, quando eu falo assim, epidemias, seriam doenças que aconteciam, por exemplo, a peste negra, que é talvez a doença mais famosa desse período, ela matou 1/3 da população europeia. A peste negra começou com os ratos. O rato negro e tal, a pulga, do que pode o ratal. Vocês vão aprender mais no finalzinho aí, no finalzinho do ano. Mas a culpa sempre era deles. Na verdade, é o seguinte, é que quando existe algum problema, no caso de doenças, alguém vai ter que ser culpado. Hoje não, qual é o culpado? São os vírus, vamos tratar. Naquela época eles nem conheciam vírus, para você ter uma ideia. Eles não tinham nem microscópio para entender os vírus. Eles não entendiam que o mundo era micro. Para eles era que eles estavam vendo ali. Então o culpado sempre é o judeu. E também cultuar um Deus diferente, que na verdade não é diferente. A religião cristã, ela é muito co-irmã com a religião judaica. É o mesmo Deus. Mas só que eles então afirmavam que os judeus acreditavam então em outro Deus. Então isso é o antissemitismo, o ódio contra o judeu, e o antissemita então vai culpar o judeu por qualquer coisa que eles então está acontecendo. Diga. Eu me lembro, minha irmã uma vez comprou um rato negro. Eu não me lembro pra quem que ela deu. Pra mim. Você? Pra mim. Que esse rato negro tem lá em casa no parapeito da minha janela. Outro dia a Bastete, a gatinha, ficou paradinho do lado dela, só olhando pro rato. Ele não se mexia, então ela não fez nada, né? Mas se tivesse mexido lá, ela adora aquele rato negro, ó. Meu rato negro. Beleza? Então vamos lá. Então, Partido Nazista ou Nazismo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse é o título, o nome do partido. Nazismo é a sigla. Claro que hoje nós conhecemos o nazismo como a ideia de morte, partido de morte, tal, violência. Só que no começo, o Partido Nacional Socialista, ele surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Era um partido muito simples e desconhecido. Só para vocês terem uma ideia, eles não tinham nem sede para se reunir. Eles se reuniam em uma cervejaria, melhor lugar para se reunir. Se imagina as discussões depois da 4ª cerveja. Nem sabiam voltar para casa. Não sabiam voltar para casa. Só que após 1920,
um personagem entra nesse partido. Aquele personagem que nós talvez já conhecemos muito bem. O homem do bigodinho. Adolf Hitler. Só que Adolf Hitler, ele era antissemita. E ele conseguiu colocar, então, uma das pautas do partido, uma das lutas do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazista, uma das pautas, então, o antissemitismo. E como ele falava muito bem, ele discursava muito bem, ele tinha uma forma de convencer as pessoas muito fácil, ele então coloca na cabeça das pessoas, então, que a culpa do desemprego, a culpa da crise econômica, a culpa de tudo que a Alemanha estava passando após a Primeira Guerra eram dos judeus. E pouco a pouco, os alemães então começam a entender de forma errônea que a culpa de tudo eram deles. Diga lá. Ontem chamaram esse meu amigo aqui de Adolf Hitler. Mas nem parece. Adolf Hitler nem era alemão. Nem era loiro. Aliás, é uma das coisas meio estranhas do nazismo, né? Bom, Adolf Hitler, então, é considerado hoje o responsável pela morte de 50 milhões de pessoas. Esse é o saldo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, claro que um pouco mais, porque tem muitos milhões de desaparecidos e não é contabilizado como mortos, desaparecidos, 50 milhões de pessoas. Dentre esses 50 milhões, ele é responsável, então, pelo genocídio de 6 milhões de judeus. A palavra genocídio significa matar um grupo étnico específico, no caso, os judeus. Claro que ele matou outros grupos, mas fica então. Aliás, essa palavra genocídio não existia antes do nazismo. Ela foi criada para entender. É tão absurdo esta ideia, é tão estranha essa ideia para o mundo, de você tentar matar uma raça específica, um grupo étnico específico, porque eles são aquele grupo específico, é tão estranho, que criou-se então esse termo genocídio para explicar. Então esse é o responsável. Não quer dizer que ele matou todos os 50 milhões, mas ele então, como ele era líder da Alemanha nazista, as pessoas que o faziam, que matavam as pessoas, seguindo então a ordem dele aqui, deste homem aí, ok? Muito bem. Mais um para ler então o trechinho do livro, professor. Já vamos para lá, tá? É que eu estou tentando mais aqui próximo por causa da visão aqui, gente, que a letra eu coloquei menorzinha, tá bom? Então, bastante atenção agora, vamos lá. Os pais de Thomas acreditavam no estudo. Eles davam aulas às crianças que tinham sido afastadas da escola, cuidavam de que fizessem os deveres e diziam: eles podem nos fazer passar fome, mas não vão tirar de nós a imagem humana. O pai de Thomas não dava aulas, apenas aos alunos que tinham sido afastados. Ele preparou para os adultos cursos de história, literatura e até cursos de desenho. Às vezes ele levava a voz e afirmava: a Bárbara não vai nos intimidar. Muito bem. 1933, começa em 39, mas em 1933, Adolf Hitler, então, ele assume o governo da Alemanha. E quando ele assume o governo da Alemanha, ele começa, então, a expedir algumas leis. Uma das leis, então, proibia que os judeus frequentassem lugares públicos, como, por exemplo, uma praça, um bar, uma lanchonete, um restaurante. Lanchonete não existia, mas restaurante. Os judeus não podiam. Aliás, tinham placas na frente do estabelecimento comercial dizendo: judeus aqui são indesejáveis. As crianças, então, foram expulsas das escolas regulares, acho que é a palavra, expulsas das escolas regulares, que essas crianças, então, só poderiam nas escolas os alemães. Então, quando no livro aparece lá que as crianças foram expulsas, é verdade. Foram mesmo. Aliás, essa é uma das cartazes de propaganda do regime nazista, mostrando, então, uma escola alemã
expulsando os judeus dessa escola. E normalmente as imagens que os alemães queriam passar dos judeus eram de pessoas animalescas, com aparência totalmente diferente de um alemão. Que isso não era uma verdade. Você tinha judeus muito parecidos com alemães, que às vezes passavam desapercebidos no meio da multidão. Você vê aqui o professor levando os alunos embora, e os alemães lá, loirinhos, olhos azuis, o professor lá atrás todo feliz, né, o jaleco branco, que parece estranho, né? O professor com o jaleco branco. Lá atrás, feliz, aqui até um aqui puxando o cabelo de uma alemã, tá, e outro puxando o cabelo do judeu. Os judeus estão aqui, ó. Então, a expulsão aconteceu sim, quanto é que ele mostra. E claro, muitos professores judeus começaram a dar aulas, então, fora das escolas para, no caso ali, o personagem que aparece no filme. Tá? Essa imagem aqui é de um livro didático surgido após 1933, já no regime nazista na Alemanha, para poder, então, as crianças identificarem um judeu. Então, era uma matéria dentro da escola, como eu identifico um judeu. E se eu identificar um judeu, eu não posso ter nenhum tipo de amizade com ele e, possivelmente, nenhum tipo de contato. Então, aqui você vê, ali escrito em alemão, dizendo assim: o nariz do judeu parece o número 6. Existia uma ciência na época que dizia que você conseguiria distinguir uma pessoa da outra, um grupo étnico do outro, simplesmente pelo tamanho da cabeça, pelo nariz, pela forma da boca, pelos olhos, a distância dos olhos. Isso hoje, claro, já decaiu, já não é mais usado, mas na época sim. Então, a ideia aqui é reconhecer o judeu. Reconhecer o judeu no meio da estrada. Diga lá. Ah, você que tinha perguntado primeiro, né? Só um pouquinho. Vai lá. Foi Hitler que ele começou a imprimir dinheiro e deu uma inflação imensa na Alemanha? Não, na verdade é o contrário. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha passou por grandes dificuldades econômicas. Um pão na Alemanha valia 1 milhão de marcos. Marco é o dinheiro alemão. Às vezes a pessoa tinha que, para comprar um pão, levava um carrinho de dinheiro. Tipo a Venezuela hoje. Quando Hitler assume o poder, ele modifica a economia alemã. Tanto é que os alemães então adoraram o governo dele porque ele modificou. Apesar de toda a ideia racista que ele tinha, as pessoas adoraram porque ele modificou a economia. Tá bom? Diga lá. Mais alguém? Tanto diga. É que aquilo ali todo, tem imagem, tem uma estrela desenhada ali. Sim. Isso. É a estrela de Davi. É a estrela símbolo, que é o símbolo dos judeus. É que está aqui. Já vou explicar o porquê que está aqui nessa roupa. Então é a estrela de Davi. Tá? Beleza? Respondi? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos passar. Muito bem. Mais um para mim, por favor? Eu já vou dentro do seu braço, tá? Vai lá. Só um pouquinho, vamos passar. Isso, melhor.